O episódio de hoje é com a minha mentora amada de espiritualidade e autoconhecimento, a Patrícia Garcia. Se você já me acompanha, você sabe como que esses assuntos mudaram a minha vida e a minha relação com o meu trabalho, né? Então, aproveite para virar também muitas chaves por aí, com esse bate-papo super leve e muito produtivo sobre empreendedorismo, espiritualidade e manifestação. Então, fique com esse bate-papo. Primeiro, eu queria agradecer de verdade, assim, tô muito feliz, muito honrada em ter você aqui no Chá, que é um projeto realmente para a gente trazer essa troca com empreendedoras, com pessoas que são conectadas com todo esse mundo. Então, estou muito feliz que você aceitou esse convite. Eu aprendo demais com você, assim, sempre. Até para compartilhar, né, com o pessoal. Eu estava fazendo um lançamento e aí apareceu a sua jornada da manifestação antes dessa, né? E aí foi bem nos mesmos dias. E aí eu fazia, né, à noite com você e as minhas lives eram de manhã. E assim, o quanto que aquilo mudou a minha energia, sabe? Foi muito especial. Eu falei, não preciso estar com essa mulher. E aí não largo mais. E aí, Paty, eu pensei em trazer você aqui hoje, né, no chá, porque eu falo para empreendedoras, né? E pessoas que também são conectadas com o autoconhecimento, com espiritualidade, tudo isso que você traz muito bem. E aí, queria que você contasse um pouco pra gente, você que empreende, né, nesse ramo já bem holístico, né, de autoconhecimento, espiritualidade, como que foi? Quando que você começou? Como que foi essa sua jornada? Oh, minha linda, que lindo saber que a outra jornada trouxe contribuição para o seu momento, né? Sim, Elevou a sua vibração, com certeza você magnetizou mais pessoas, conseguiu fazer uma entrega muito mais sim, profunda daquilo que você já tinha preparado, porque você estava com mais alinhada certeza. com você. Então, que bom que você deu o seu sim para a gente e hoje é a nossa membra do Portal da Nova Era. Bom, eu comecei a empreender desde os meus 7 anos, foi a primeira vez que eu comecei. Eu cresci na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. E Uhum. então eu cresci no comércio e comecei a empreender desde muito novinha ali. Então, muito pequenininha, meus pais tinham comércio e eu levava os produtos que a gente tinha para vender na escola. Então, a vida inteira, desde muito nova, eu sempre me virei, eu sempre empreendi. Mas empreender nessa nova era, né, é algo que nasceu mesmo oficialmente há uns 5 anos, quando Uhum. eu já estava há 5 anos antes, eu estou há 11 anos na jornada do desenvolvimento humano, né? Uhum. Mas antes, os primeiros 5 anos, eu só treinava e desenvolvia pessoas dentro do CNPJ da empresa que eu trabalhava, né? Eu Ah, não tá. fazia isso como PJ, eu fazia isso como eu era contratada de uma empresa. Aham, legal. Então, e aí, só que aquilo se tornou uma paixão muito maior para mim do que os outros projetos que eu tinha. Então, quando Uhum. eu comecei a criar o meu próprio curso, porque eu recebi esse feedback dos meus alunos, dos meus clientes, na verdade, dos meus colaboradores, e Aham. aí eles falavam: não, minha mãe tem que fazer esse curso. Não, minha avó precisa se formar nisso. Não, minha tia, meu namorado. As pessoas começavam a falar: não, você precisa ajudar minha família, porque isso mudou a minha maneira de ver o mundo, né? Foi muito Sim. era engraçado isso. E Aham. aí, amada, nesse movimento, nesse processo, veio a vontade de criar o meu próprio curso e de abrir o meu CNPJ, enfim, e de começar esse movimento para fora, que é onde Aham. eu estou até hoje. Mas sem dúvida, eu posso dizer que desde que eu vim para a Austrália, foi aonde esse movimento se expandiu mais, porque eu abri para um universo mais holístico. Antes eu era Ah, muito tá. só mindset, era só tipo mentalidade, comportamento, era uma coisa muito mental. Aham. Eu ia te E perguntar isso mesmo, se sempre foi junto, né? Esses dois lados. não, não. Eram dentro de mim, mas não era uma Sim, coisa que eu externava, né? sim, com Então, certeza. eu acredito que a Austrália trouxe esse lugar onde me ajudou a dissolver os véus para eu ficar com a espiritualidade. Então, eu tirei os muros de qualquer dogma e pude Aham. acessar a espiritualidade na nova era, que eu acredito que é o que eu vivo hoje, né? Que é esse lugar de liberdade, onde que todos os seres acessem, né? O seu lugar de ser livre e feliz.
Então é Ai, um muito pouquinho disso, lindo. assim. Eu não sei exatamente o que seria interessante compartilhar dessa jornada de empreender, porque Aham. eu acredito muito que empreender é todos os dias você escolher o lugar mais desconfortável para estar. Sim, Só que é a um gente só cresce, autoconhecimento expandido, né? Intensificado. só que o ser humano só cresce no seu desconforto. Ninguém cresce na sua zona de conforto. O salto Sim, quântico, viver o seu verdadeiro potencial, ele tá no desconforto, ele tá no risco, ele tá naquele lugar que eu nunca fui. E empreender é escolher isso todos os dias. Então, sim, empreender é só para corajosos. Empreender é só para quem quer mais da vida. É real, é é real. verdade, é Quem verdade. não está preparado para todo dia fazer uma escolha desafiadora, é melhor você ficar na sua zona de conforto e continuar construindo sonhos de outras pessoas, né? E tá tudo bem, porque acho que cada um nasceu para viver a sua missão, né? Não tem certo e errado. Sim, Mas empreender é realmente para os incomodados, é realmente para quem sonha e pensa grande, é para os grandes, é é para verdade. grandes guerreiros. É verdade, não é fácil, né? Eu sinto muito isso Zero. também. E agora Fácil, fácil, zero fácil. com essa coisa toda da nova era também, esse chamado, né? Eu vejo cada vez mais pessoas também, assim, começando a se questionar, né? Porque antes acho que a gente estava muito naquele piloto automático ali. E agora, assim, eu percebo até a pandemia, acho que, assim, intensificou mais ainda, né? As pessoas começaram a, de fato, olhar para dentro, porque não tinha para onde ir, né? E começaram a se questionar. E quantas pessoas estão começando a empreender agora com esse olhar da nova era, né? É, e tudo isso tem um grande propósito espiritual, né? Porque o mundo, para que ele se torne esse novo mundo, essa nova era, o ser humano ele precisa ser um novo humano, ele precisa ser uma nova pessoa. E para isso eu Sim, vou precisar sair das caixinhas, eu vou precisar vencer meus medos, eu vou precisar lidar com o invisível, eu vou precisar me conhecer profundamente. E aí vem o sonho de empreender, ele não é algo seu, ele é algo da fonte divina que coloca essa semente dentro de você, porque você é um agente da transformação, né? Então, por isso que tá esse boom gigantesco do empreendedorismo, e eu acho isso lindo, porque nós somos os construtores desse novo mundo. Então, a gente não quer só empreender porque a gente quer ter tempo livre, a gente quer ter tempo porque tempo é a coisa mais preciosa, porque eu quero viver a minha jornada na sua potência. É, sim. mal sabe, né? Que a gente fala assim, ah, eu adoro, tem uns memes muito engraçados sobre isso, né? Ah, eu vou empreender porque eu não quero mais trabalhar das 8 às 5, né? Porque agora eu quero trabalhar 24 horas. Não ter férias, né? Ter que pagar o meu 13º. É, a gente ri de desespero mesmo. Exatamente. Mas Mas eu tem o sinto muito lado, isso que você falou. Uhum. esse chamado lindo, né, dessa É, nova era e a gente manifestar a nossa verdade. O mundo precisa da sua verdade, o mundo precisa da minha verdade, o mundo precisa da nossa verdade para que ele seja um lugar novo, né? Senão realmente vai ficar só só num lugar filosófico de que a nova era vai acontecer, né? sim, não, muito bom. E assim, né, eu trabalho mais com a parte prática, assim, né, de como você se planeja, faz a coisa acontecer. E eu vejo que isso é super forte em você também, que você faz acontecer, né, tem vários cursos, vários projetos, até ali dentro do próprio portal, né. Mas Uhum. uma coisa que eu até busco com você, que eu queria que você trouxesse um pouco para cá, é como que então, na jornada empreendedora, né, essa parte da espiritualidade, até a manifestação, né, que é algo mais prático, assim, que a gente consegue ver, te ajuda, sabe? Como que você aplica isso? Se isso te ajuda, não ajuda? Como que é essa relação, assim? Linda, adoro essa pergunta. Eu acho que esse tema é magnífico, principalmente, eu não sei se a sua maior audiência do empreendedorismo é feminino, É, como são é? mulheres conectadas com Nova Era, basicamente. Ai, maravilhosas. Nossa tribo, É, então. exatamente. Estamos sentadas numa mesma roda. Com É, certeza. acredito que o primeiro ponto, assim, que eu posso trazer foi o conhecimento da Lua na minha vida. Esse é o primeiro ponto, assim, zero, de como eu passei a integrar a espiritualidade no empreendedorismo, na minha vida, porque quem empreende somos nós, né? Então, antes de Uhum, eu ser uma PJ, eu sou uma pessoa física, eu sou um ser humano, sim. e para que eu possa doar o meu melhor, eu preciso estar vivendo a minha verdade, né? Então, a primeira coisa, assim, que eu digo que foi muito bacana para mim foi conseguir entender os movimentos da lua externo, né? Entender que a Uhum, lua tem a sua fase minguante, a sua fase nova, a sua fase cheia.
e como que aquilo influenciava em mim, como que aquilo mudava a minha energia, a minha frequência, né? Então, isso foi um primeiro grande paradigma, assim, foi muito legal começar a entender. E aí, depois eu fui entender um pouco mais de como a lua interna, porque eu Uhum. sangro todos os meses, porque eu não sou linear, como que a lua interna me ajudava, então, a empreender também. Então, é Uhum. compreender que nas 4 semanas que eu tenho, que é tudo que eu tenho, né? Esse ciclo, qual que é o meu momento de maior criatividade? Qual que é o meu momento de maior introspecção? Qual que é o meu momento de maior verdade? Nossa, eu quando eu tô sangrando, eu tô na minha anciã, as minhas lives, nem eu acredito que eu falei tudo aquilo para as pessoas. Porque daí, aquele arquétipo donzela, amorosa, que a maioria das pessoas mais conhece em mim, quando eu tô na minha anciã, é faca na caveira. Eu sou dura, eu Aham. sou séria, eu sou. Então, foi integrando esses movimentos iniciais, né, do meu ciclo menstrual com os movimentos da lua e com a conexão com o invisível. Começar a sair um pouco desse sistema patriarcado, onde eu enxergo o mundo de maneira linear, onde todo dia eu tenho que ser incrivelmente incrível, né? E entender que eu sou incrivelmente incrível mesmo naquele dia que hoje eu não tô bem, hoje eu tô Uhum. na minha tenda vermelha, hoje eu tô sangrando, hoje eu tô me preparando para receber meu sangue. Então, parece uma coisa muito simples, mas eu levei um ano e pouco para integrar isso. E quando eu Uhum. realmente integrei isso, isso me ajudou a dar um salto quântico de consciência e a vivenciar cada período com mais verdade, mais profundidade. E aí o que que acontece? Sim. Verdade, ela é puramente magnética, porque a verdade é tudo que existe. Então, como Sim. que você usa a manifestação no seu business? Através da minha verdade, isso eleva o meu campo vibracional e faz com que isso ressoe e alcance mais corações e mais pessoas, né? Então, é um pouquinho disso. Faz sentido? Muito bom, nossa, faz muito sentido. Eu, inclusive, tenho um post que várias pessoas chegam no meu perfil por causa dele, que é assim, a lua, e aí como que você pode usar aquela energia em cada fase do seu planejamento, que é bem isso que você falou. E é isso, realmente, é um processo, né, pra gente ir integrando isso. E também sinto muita diferença. E eu venho construindo também um movimento, você também, né? Todo mundo Nova Era é meio que contra o que está acontecendo, né? Que as pessoas estão acostumadas com fazer, né? Com fazer todo dia. E mesmo assim, que assim, se conectando com tudo isso, tendo esses conhecimentos, acaba se culpando, né? Tipo, eu sei que eu tô num momento de introspecção, mas se eu não tô igual todo mundo que eu tô vendo no Instagram, né? Eu acabo me culpando. Então, como que no final das contas você se conectar com essa energia que tá naquela fase, naquele ciclo, né? Vai realmente ter essa coisa do magnetismo, né, que você falou da verdade. Total. E assim, quanto mais eu me culpo e me cobro, mais eu baixo o meu campo. E Sim. mais coisas baixas eu vou acessar e eu vou entrar num ciclo vicioso de desconexão. E isso não vai me levar a lugar nenhum. Então, assim, quando eu pensar em me comparar, eu gosto muito de trazer essa reflexão. Eu ouvi isso no meu MBA, quando eu estudei liderança e gestão organizacional. Foi uma das primeiras aulas, meu professor falou: existe a foto e existe o filme. Nós, seres humanos, principalmente sistema patriarcado, era industrial, blá blá blá, a gente foi muito viciado a olhar a foto. Então, alguém chega atrasado no trabalho, a gente faz uma foto e já julga. Nossa, fulano é tão folgado, chegou atrasado. Nanana. A gente não viu o filme, que talvez o pneu daquela pessoa tenha furado, a gente não sabe se alguém faleceu na família dela, a gente não viu o filme da história. Então, hoje eu vejo que nas redes sociais é um lugar muito perigoso, inclusive uma das coisas que eu recomendo para o mundo é pare de seguir 90% das pessoas que você segue hoje. Sim. Porque senão você, primeiro, eu sigo pouquíssimas pessoas hoje. Primeiro, você vai acabar de alguma maneira copiando o que o outro está fazendo e vai se Sim. frustrar porque você vai se comparar com o outro. Uhum. Segundo, não adianta você imagina só, eu tenho 10 anos de jornada. Se você quiser fazer, você está começando ontem, você começou exatamente ontem, você tem um mês de business. E você trabalha na mesma área que eu, Patrícia, que tenho 10 anos. Se você quiser fazer exatamente o que a Patrícia faz hoje após 10 anos, você vai começar errado. Você tem que começar onde a Patrícia começou. E aí está um grande erro do empreendedor da nova era. Porque como está tudo muito disponível, a gente quer ir lá e fazer o que o outro está fazendo. Só que eu não vi, eu estou vendo só a foto. Eu não vi o filme de tudo que aquela pessoa construiu para ela chegar hoje e fazer um post com um isqueiro. Tipo, tem um
propósito daquilo. Aí hoje ela tá lá assim. Ela não chegou assim lá. Existe uma jornada. E é aí que tá o lugar onde, quando a gente se compara, a gente perde isso. E a gente vai Sim. perdendo a própria autenticidade. Né? A resposta, o magnetismo, a verdade, do que você faz, seja qual área for, seja espiritualidade, seja ser coach, seja ter uma escola, seja ter uma academia, dança mera, o que é. Quando você tá alinhado com a sua verdade, você vai magnetizar, você vai expandir aquilo para o mundo. Porque o mundo precisa daquilo que é único, mas infelizmente a maioria das pessoas querem copiar 1 milhão de outras coisas que está acontecendo. E aí por isso que fica um monte mais do mesmo, né? Faz sentido isso? Nossa, demais. As pessoas precisam ouvir isso e ouvir isso todos os dias. Eu assisto essa live aqui E todos ouvir de os outras dias. pessoas também. Porque às vezes Sim, porque é é aquela história. isso. Minha mãe fala isso todo dia, mas eu nunca escutei, né? Exato. Não, e eu tenho essa consciência e vira e mexe, eu me pego, né? Copiando, me pego é, Me procurando too, eu coisa, né? também. Olha Instagram, Sim. então assim. E eu sinto isso, quando eu tô desconectada, eu começo a olhar, e é uma bola de neve, né? Que daí você baixou a sua vibração, aí você vai perder mais tempo no Instagram, e você vai se comparar mais, e aí uma Aí bola de seu dia neve. acabou, você não fez nada, aí você se culpa porque você não fez nada, aí você já acorda frustrado no dia seguinte, e aí entra nesse ciclo, né? Então, É, assim, todos nós acessamos isso, eu acesso isso, e o nosso desafio aqui na consciência, e como que a espiritualidade também me ajuda nesse lugar, é onde eu tenho rotinas, é onde eu tenho rituais que me trazem para o meu poder do agora, que é o que eu brinco, né? Que eu chamo, eu brinco, mas é real, né? Que é me plugar de volta na tomada quântica. Eu acordo, eu abro o olho, a primeira coisa que eu penso, que nem hoje eu acordei ontem, eu passei o dia em mudança com a minha amiga. Hoje eu acordei, eu juro, o caminhão passou e ele deu ré. E aí eu levantei, meu Deus, tá, entendi. A primeira pergunta é como eu vou me plugar de volta na tomada quântica da vida? Como que eu vou sim, voltar pro flow? Porque é no flow que eu crio. E o que o sim, universo precisa não é mais do mesmo. O universo precisa que eu só seja um canal de criação. Então, o que que a vida quer falar através de mim hoje? Né? Acho que nós que sim. criamos conteúdo nas redes, existe essa cobrança, existe essa demanda, né? Ai, 2 posts por dia, 3 posts por dia, 5 posts por dia. Quando eu olhava isso, sabe, Laís, de um lugar racional, eu pirava com a minha equipe. Eu falava assim, mano, vocês acham que eu não consigo? Eu não sou uma máquina de produzir coisas. E aí, um ponto que mudou tudo para mim. A primeira, eu me pergunto assim, o que que eu tô fazendo hoje? Porque assim, primeiro, se eu tenho como consciência, e esse é o que realmente eu quero viver todo dia, eu acordo e quando eu inicio o meu dia fazendo a minha sada, minha prática espiritual, minha conexão com o divino, eu quero, naquele dia eu intenciono, eu quero que a minha vida hoje seja um louvor para a criação. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas, eu quero ser uma pessoa inspiradora para mim mesma e eu quero que Deus me enxergue, me sinta como uma nota musical, eu quero ser uma frequência alta hoje. Então, naquele momento, quando eu já inicio o meu dia, a primeira pergunta que eu me faço para gerar conteúdo é: o que que eu estou fazendo hoje que eu não estou compartilhando? Que eu poderia compartilhar. Sim. Então, às vezes, você está ali preparando um chá, mas você já teve um aprendizado, você já teve um insight, você já teve uma oportunidade dali de gerar uma inspiração na vida das pessoas. Então, por exemplo, eu sempre compartilho, né? Eu sempre estou postando ali eu indo na academia, é, eu meditando, eu cozinhando, eu comprando a minha comida sem plástico, as coisas que eu acredito, né? Então, Sim. a primeira coisa que eu me pergunto para me aliviar, no sentido que eu tenho que criar muito conteúdo, a primeira coisa que eu penso é: o que que eu tô fazendo que eu não tô compartilhando? Poxa, eu manifestei uma vaga no estacionamento de frente, manifestei uma vaga de frente para o mar. Por que que eu não vou contar isso para as pessoas? Né? Aham. Ou alguém me ajudou em uma situação que aconteceu, ou eu fui, enfim. Então, isso mudou o jogo para mim. A outra coisa que me ajuda muito, que tá conectado com isso, né, para quem gera conteúdo, reflita sobre isso, né? Uhum. Que é a minha vida, o que eu compartilho é uma extensão do que eu vivo e não ao contrário. Em muitos momentos eu já fiz ao contrário. Eu tinha uma lista de conteúdos que eu tinha que postar, falar, fazer, nananana. E aí, quando desse tempo, eu ia correr na academia. Quando desse tempo, eu ia não sei o quê. Quando desse tempo, eu ia cuidar de mim. Quando eu inverti a ordem, então qual que é a ordem invertida hoje? Hoje eu faço tudo o que eu acredito
e eu apenas share, apenas compartilho com o mundo e aquilo automaticamente já se torna um conteúdo. Então veja que incrível! Então, que antes eu morria para gerar 3 posts por dia, 2 posts, um post, sei lá, quanto seja o que você tem aí como meta. Quando eu mudei essa ordem, eu mudei tudo. Sabe por quê? Porque quando você começa cuidando de você, eu sei que você sabe que você é minha aluna e você vive Sim, isso, eu tenho muito orgulho, mas estou falando para quem é novo e não me conhece ainda. sim, Quando você vive a sua verdade, quando você está alinhado, quando você está integrado com a fonte, até porque nem todo o conteúdo é sobre a sua vida, certo? Faz sentido? sim, Talvez nem todo o conteúdo seja uma lição de vida. Mas aí a hora que você senta para você gerar aquele conteúdo, você está plugado na tomada quântica. E aí é mais leve. Você está sim. conectado, você tem que fazer esforço. Quando você está Flui, fazendo né? A ideia esforço, vem, tudo vem, né? se você está fazendo muito esforço em alguma área hoje, reflita, né? Como o Deepak Chopra sempre traz, a lei do mínimo esforço. Porque quando Sim, você está no lugar certo, com a sua energia vibrando certo, quando você está no seu lugar de poder, é leve, é natural, você está no flow da vida. Né? Então eu gosto muito de refletir. Quando eu estou fazendo muito esforço, eu paro para pensar: peraí, tem algo aqui. Não, 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 não. Eu não me esforço. Eu não me sim. esforço, porque a vida trabalha a meu favor, a vida é minha melhor amiga. E como que faz a gente elevar a nossa vibração, né? Nisso que você está falando, para a gente elevar a nossa vibração e conseguir entrar, plugar na tomada quântica, né? Eu amo essa sua analogia, faz muito sentido para mim. E assim, Até já porque eu tenho adianta. certeza que ninguém esquece de plugar o celular para carregar à noite, né? Exato. E aí faz muito sentido. E assim, já adiantando, né? O que me ajuda muito realmente foi ali o compromisso com você ali no portal, né? Esses conteúdos que você compartilha. Então, te acompanhar também as coisas que você mostra no dia a dia, né? Que são simples. A gente pensa assim, elevar a vibração tem que ser uma coisa muito complexa, né? Mas fala pra gente coisas assim práticas que a gente pode fazer para ajudar a plugar aí nessa tomada quântica. Acho que a primeira coisa de tudo, assim, é você respirar com presença. Se isso é algo desafiador, põe um alarme no telefone. Põe aí, de Sim. 1 em 1 hora você vai receber um apitinho do tipo, take a deep breath. Você vai só. Eu tenho um alarme durante o dia que é conecte-se com Deus. Aí, às vezes, tem alguém comigo, olha o alarme assim, falando, é assim que eu me mantenho. Sim, respirar com presença, estar totalmente presente por alguns instantes, né? Porque a gente não vive todo o tempo em presença. Mas os Sim, momentos que a gente vive, que nem agora eu tô aqui só com vocês. Vocês conseguem sentir a minha presença, vocês conseguem sentir a minha energia. É tão triste quando a gente tá com alguém e essa pessoa não tá com a gente. E isso vale para você. É triste também para você mesmo passar o dia inteiro com você, mas você não passou um tempo com você. Então, para mim, a maneira de elevar minha vibração é passar um tempo comigo, né? Então, é sair para fazer uma caminhada, é ouvir mantras, músicas de alta vibração, né? Os sim, sons que curam. Existe muita ciência já comprovando como que os sons realmente curam e elevam a nossa vibração, porque tudo é hertz, tudo é frequência, tudo é energia, então aquilo eleva a sua vibração. É você tomar 15 minutos de sol, é você pisar descalço na grama, né? É você ter mais contato com a natureza, é você meditar, é meditação guiada, meditação em silêncio. Então, assim, eu tenho, e o que eu conduzo muitos meus alunos, para que você encontre o que te conecta com a sua tomada quântica. Eu compartilho as minhas, eu tenho uma lista das minhas, porque acreditem ou não, tem dia que eu acordo e que eu tô ali assim, ó, por que eu existo? Nada do que eu faço é bom, não serve de nada, juro, claro que eu tenho, claro. todo E aí, mundo, sabe o que eu né? tenho que fazer? Todo mundo. Eu tenho um diário, que é onde eu escrevo tudo, que é tudo mesmo, eu escrevo ali. E eu tenho lá 2 páginas, que é tomada quântica. Eu tenho uma lista de tudo que eu posso fazer para me lembrar, para eu me conectar nos dias que eu tô totalmente desconectado. Porque por mais que eu ensine tudo isso, gente, tem dia que dá um branco. E eu preciso me relembrar. E por isso que eu compartilho para vocês isso, para vocês também falarem, nossa, então tá bom. Se ela ensina e ela tem isso, imagina eu que tô aprendendo, né? Todo mundo tem isso. E Sim. aí, meu amor, coloca uns post-its pela vida, ó. Eu tenho post-it pela casa inteira, me avisando o dia inteiro de que, ó, se iluminar é a minha natureza. Sou parte de Deus, eu sou, eu sou. Eu tenho Amor. mensagens para mim mesmo, para eu me relembrar quem eu sou, por todo lugar.
Tudo Muito isso te necessário. ajuda a elevar muito mesmo, porque tudo isso nos ajuda a relembrar de quem nós somos, né? Então hoje eu vivo a tríade do despertar, né? Que eu ensino ela, que é começo tudo primeiro por mim. Então, primeiro sou eu e Deus. Então, as primeiras horas da minha manhã é em conexão com o divino. Então, eu medito, eu rezo, eu alongo o meu corpo, eu faço uma caminhada, eu vou para treinar. Enfim, eu tenho uma rotina da manhã quando eu tô mais energia feminina e eu tenho uma energia da manhã quando eu tô mais energia masculina. Mas enfim, eu começo essa dia por mim e depois que eu vou vivenciar as outras áreas, né? Depois que eu vou servir, depois que eu vou trabalhar, depois que eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiquei 24 horas praticamente offline do Instagram porque eu estava ajudando a minha amiga na mudança e tudo mais. Em outros tempos, eu teria sacrificado a minha sadhana para poder aparecer aqui antes, para gerar o conteúdo que eu tinha como obrigação. Porque imagina, você vai ficar 24 horas sem o seu algoritmo, não vai mais entregar, você já vai sumir, daí um monte de gente já não vai mais te ver, e meu Deus, todo aquele, né? Sim ou não? Isso é ou não é uma realidade? É Nossa, verdade. demais. E eu tenho toda essa pressão, né? E fora a pressão que a gente já tem, as pessoas falando que não, que a gente tem que aparecer sempre, né? Que a gente tem que isso, que tem que aquilo. Exatamente, exatamente. E não que a gente não tenha, né? Se aquilo realmente é o caminho que você compartilha a sua verdade. Só Sim, que não faz sentido para mim estar ali hoje, por exemplo, e eu não ter feito o que me liga na tomada. Porque eu vou estar ali um zumbi, eu vou estar ali sem energia vital. Não vai magnetizar ninguém. Então eu sim. prefiro não estar, cuidei de mim, me nutri, fui lá, fiz minha caminhada, lavei meu cabelo, hidratei meu cabelo, ouvi um mantra, preparei meu cafezinho, comi, sentei aqui feliz com o meu chazinho. E falei, gente, não consegui aparecer antes, agora eu estou aqui. Por quê? Porque agora eu tô cheia da minha verdade. Isso faz sentido? Isso Sim. muda a vida. Então, para Muda. mim, tomada quântica, conexão, vem dessa verdade. Eu me honro primeiro. Claro Sim. que todos os meus alunos, todos os meus seguidores são muito importantes para mim, porque nós somos um. E é exatamente porque nós somos um que eu sei que eu só vou conseguir ajudar a iluminar mais pessoas se eu estiver vibrando nessa verdade. Então, gente, lembra lá do clichê da máscara no avião. Coloca a máscara primeiro. Então é isso, é um pouquinho disso que dá pra gente fazer aí nessa tomada quântica. Mas cada um tem que Muito descobrir e encontrar o maravilhosa. seu. Muito maravilhosa. Ai, não aguento. Eu sou muito fã. Só vivendo pra gente entender. Só vivendo. Quando as Sim. pessoas falam, vou dar um exemplo pra vocês, que era uma coisa que eu achava bizarra. Eu achava bizarro, desculpem até quem vai se magoar com isso, assim, se ofender, não é a minha intenção, mas eu achava bizarro essa história de colher o sangue da menstruação. Tipo, eu lia, estudava aquilo do feminino, aquilo não entrava na minha cabeça. E Uhum. eu achava bonitinho. Primeiro eu achava bizarro, eu fui achando bonitinho, e nananã. Só a hora que eu vivi, só a hora que eu ritualizei, só a hora que isso tornou todo mês, é que eu entendi a magia e o poder que existe naquilo. Então, isso que eu tô compartilhando com vocês pode ser bonito de se ouvir ou bizarro. Mas você só vai entender o que eu tô dizendo na hora que você realmente se plugar na tomada, na hora que você estiver Sim. vivendo isso e sentir isso na sua pele. O Conversando Faz com sentido, Deus fala amada? muito isso, né? Muito! Mas o Conversando com Deus fala muito isso, né? De você experienciar, né? O quanto que tá na experiência, né? Então não adianta nada, ok, é importante ouvir, pegar os aprendizados, né? Mas experienciar mesmo. Total, lindo, lindo até essa citação que você trouxe, né? Nesse livro que a gente está estudando no portal. Nossa, Deus Paty, foi fala. assim, incrível. Esse livro tá assim, realmente divisor de águas. É demais, incrível mesmo, incrível mesmo. E tem uma parte que ele fala, né? Que ele fala assim, que nós, seres humanos, a gente ainda está muito preocupados com palavras, por isso que a gente se prende a o que Deus disse está escrito numa escritura sagrada. E ele fala, as palavras é a maneira mais simples de eu me comunicar, mais esdrúxula, sei lá qual palavra eu posso usar. Porque ele fala, a alma, vocês vieram para experienciar. Né? Então, acredito que hoje, com essa nova era de aquário, o conhecimento está disponível para todo mundo. Você fica em overdose de conhecimento. Tem todo mundo doando de graça tudo que você quiser aprender. Você consegue aprender hoje. Esses dias furou meu pneu, eu coloquei no YouTube e eu aprendi como trocar o meu pneu. Você entende? Então, assim, você pode aprender qualquer coisa hoje. A questão é, experiencia. Tira o livro da estante e vive aqueles ensinamentos. É aí que está a grande chave de transformação.
Sim, e aí vê se faz sentido ou se não faz, né? E se faz, segue, se não adapta, né? Acho que esse movimento mesmo. Paty, eu tinha até colocado ali no roteirinho, né, para te fazer algumas perguntas, mas eu falei assim, não, quero deixar fluindo também, porque, né, é especial a gente ver o que que vai surgindo, a gente vai trocando. Mas tem Sim. uma coisa que me veio aqui que eu não quero deixar de perguntar e trocar isso com você. Da mesma forma que você fez o estudo do livro do Conversando com Deus, eu vi que no portal também tem, né, a parte das 7 leis espirituais de sucesso, né? E eu tenho estudado as 7 leis espirituais de sucesso com as meninas da minha mentoria. E aí a gente estava assim conversando essa semana sobre a lei da intenção e do desejo, que também foi muito conectado com o que você trouxe na segunda-feira, que você voltou até uma parte do livro, né? De quanto que assim, a gente, ok, tá lá conectada, tá plugada na tomada quântica, aí vai lá, faz a manifestação, eu sei o que eu quero, tem essa clareza, né? E aí entra muito aquela questão que é uma dificuldade minha e das meninas também que a gente compartilhou, daquela coisa de confiar, sabe? De realmente desapegar ali do resultado. E aí, se você puder falar pra gente o que que você experiencia com relação a isso, né? Acho que seria bem legal. Sim, eu acho que primeiro é compartilhar com vocês que eu também experiencio a frustração, porque eu também gero expectativas, por mais Sim. que seja um exercício diário me desapegar desse lugar. Então, eu quero que vocês saibam que eu ainda não cheguei nesse nível de evolução. Adoraria um dia voltar aqui e falar: olha, zerei a vida, porque agora eu não Aprendi. experiencio uma. Aprendi. Isso ainda não é a minha realidade. Claro que em certas partes eu ainda consigo vivenciar isso, ou cada dia eu posso dizer que evoluo nesse tema. Acho que empreender, Uhum. eu escuto muito, eu participo de várias rodas, inclusive eu tenho um movimento, né, que eu criei junto com uma amiga aqui, que é um movimento de mulheres empreendedoras na Austrália. Então, assim, o tema empreendedorismo eu sempre gostei. Mas é claro que eu navego nesse lugar entre tal, que é prático, objetivo, faz parte desse mundo matéria, e aonde entra toda a física quântica, toda a magia da vida e como integrar tudo isso, né? Então, é Sim. sempre uma discussão do tipo, como não criar expectativas de um projeto? Se você tem custos, se você tem investimento, se você tem, né? Então, eu compreendo e vivo isso na pele diariamente também. E aí vem, acho que a primeira coisa que é, como que eu faço para viver a confiança? Então, acho que é o primeiro Sim. passo para eu entender a lei da intenção e do desejo e me desapegar do resultado, né? Então, Uhum. quando eu, por exemplo, vou dar um exemplo agora, a gente está com o final das inscrições para o Portal da Nova Era, né? E já Uhum. faz alguns meses que a gente, alguns lançamentos que a gente, eu, Patrícia, a gente, eu, né? Não tenho um número-alvo que eu quero atingir. Uhum. Isso para mim foi um passo super de libertação e fé. Sim. Porque é você sair de, tá, mas eu preciso de tanto para pagar tanto, nananã. Então, assim, o desafio do empreendedorismo é você conseguir encontrar esse meio do caminho, esse equilíbrio entre confiar que a fonte divina vai se movimentar e trabalhar a seu favor sempre, e Sim. também entender que se os movimentos e os resultados não estão compatíveis com o investimento e a energia que você está colocando, não é porque você fracassou, mas é porque tem coisas para você aprender. E o Sim. que você ainda tem de ponto cego nessa história? E todos temos, e são muitos. E é onde entra porque que a gente tem mentoria, porque a gente tem mentores, porque a gente tem professores, porque a gente se estuda, porque essas pessoas nos ajudam a enxergar um ponto cego que eu hoje não sou capaz de ver. Sim. Muito E às bom. vezes um detalhe de um ponto cego faz toda a diferença no mapa inteiro, que você está indo viajar, você está com o mapa na mão. Tem algumas partes que não vão, talvez, nesse momento, não vão fazer sentido. Então, quando você consegue acessar esse lugar, quando você consegue ter um mentor que vai te ajudar a entender exatamente aquele ponto cego, a te ajudar a soltar, porque a falta de confiança vem de onde, né? Da onde eu não confio? Eu não confio naquilo que eu não conheço. Se eu não conheço a fonte divina, se eu não descanso no colo do universo, se eu não engravido o útero do universo, sempre tenho ali as provas de que eu manifesto, entende que é uma construção de confiança, é uma Sim. construção de amizade, de relação. Todo dia, né? Então é Toda dessa hora. todo dia, todo dia, todos os dias. Isso é incrível, isso é mágico.
Então, eu não acredito que existe fracasso, eu acredito que eu nunca fracasso. Eu acredito que ou eu ganho ou eu aprendo. E isso Sim, traz muita leveza. Porque quando eu fico, Patrícia, que já em outros lançamentos, em outros projetos, de- degustei do gosto do fracasso, que na época ainda entendi, senti aquilo como fracasso, interpretava como fracasso, aquilo me deixava muito mais longe da onde. E às vezes eu estava a um degrau. sim. Mas a culpa, a energia baixa, a não aceitação, aquilo me roubava do flow de novo. Então, hoje eu encaro cada lançamento, vamos dar o exemplo de um lançamento, ou cada projeto, e isso a gente pode aplicar para tudo, para relacionamento amoroso, para amizade, para uma casa que você está morando, para qualquer contrato, qualquer coisa. Hoje eu olho e eu vejo isso, tá? Qual que é o Sim. grande aprendizado? O que que eu aprendi? Então, se eu já aprendi, eu já ganhei pra caramba. E isso vai me dar mais combustível para no próximo acertar. E se tem pontos cegos que eu não tô vendo, eu vou trazer um especialista, seja de qual área for, para me ajudar a olhar aquilo. É de relacionamento? Tá. É de coisas familiares? Tá. É sobre dinheiro? Tá. Então, é esse investimento e essa mentalidade de melhoria contínua, e eu quero enxergar aquilo que eu ainda não tô vendo, e quanto mais consciência eu tenho, melhor vão sendo os próximos desenvolveres que eu faço. Faz sentido isso? Nossa, demais, demais. E assim, eu achei bacana, porque quando a gente trouxe esse conhecimento, essa conversa lá no nosso grupo, eu fiquei assim, não, também é um desafio para mim e tudo, e não ficar com essa expectativa, né, do resultado. E, tipo, eu quero isso, mas não ficar apegada àquilo, né? E você falando, eu vi o quanto que eu já consigo até integrar isso. Teve um lançamento agora há pouco que eu fiz, que foi a primeira vez que eu contratei uma equipe para me ajudar. E é isso que fica a expectativa, né? Elas sabem, então o resultado vai ser melhor. E o resultado foi menor do que quando eu fazia sozinha. Sim. E aí a gente só Uhum. fica assim, uai, gente, tem alguma coisa errada, né? E aí, Já né, passei fui por isso, investigar. inclusive, tá? É, Sim. tá vendo? Aham. Uhum. Fui Uhum. investigar, fui olhar pra dentro, né? Fui buscar essa ajuda, como você falou. E aí eu vi o grande aprendizado de que eu podia confiar em mim, que eu sabia o que eu estava fazendo. Que eu achava que eu não sabia o que eu Sim. estava fazendo antes, né? Que eu precisava de alguém especialista, mas que não, eu sabia o que eu estava fazendo. E aí eu desenvolvi uma coisa que eu precisava super desenvolver, que era essa questão da autoconfiança. Então, quanto que a resposta está nisso, né? Eu acho muito legal como que você traz na prática mesmo, né? Que é nessas coisas do dia a Uhum. dia, você buscar o aprendizado, né? Passa por um momento ali chateado, ok? Faz parte, né? Mas realmente Claro. buscar o Sim. aprendizado. Sabe uma coisa também, Laís, que me ajuda muito quando eu penso em empreendedorismo? Eu lembro que isso aqui é um jogo de longo prazo. Sim, também. Então, esse lançamento que eu fiz agora, por exemplo, que eu estou fazendo, né, do Portal da Nova Era, essa doação que eu fiz 3 aulas profundas sobre, enfim, isso daqui é um jogo de longo prazo. Eu joguei Sim, uma primeira semente no coração e na mente daquelas pessoas que elas vão entender que qualquer, acredito eu, que qualquer empresa, qualquer movimento que você tenha, lembra disso. Porque as redes sociais, ela ilude a gente nesse lugar. As pessoas querem ter resultado ontem. sim. E isso traz mais frustração e te leva para mais longe ainda do flow. Lembra que isso aqui é um jogo de longo prazo, né? Então se diverte mais, né? Eu adoro falar isso, eu adoro, porque isso é Sim. verdade, assim. Se diverte mais. Se tá pesado demais, o seu lançamento você sai sem um braço no final quando você termina, cara, você tem que rever essa história. Você Tem tem que alguma coisa rever, é errada ali. verdade. Tem, você não tá no flow, você tá se esforçando. E não é dessa Sim, maneira que o universo quer que você manifeste, né? Pode ser sim. leve. Então, isso também é um exercício que eu tô falando para vocês, mas é algo que eu me escuto e que eu vou implementando lançamento a lançamento, projeto a projeto, aprendizado a aprendizado. E claro, também acho que existe uma linha tênue quando a gente fala de espiritualidade, de você aceitar o processo, de você confiar na fonte. Existe uma linha tênue entre você também ficar muito confortável. Ah, isso não é para mim, você se desapegar muito. Quando o desapego do resultado não é para você não ter sonhos grandes, não é para você almejar e fazer movimentos extraordinários na Terra, é para Uhum. você não se apegar no resultado. Faz o seu melhor, que a vida ela vai te devolver de várias maneiras. Não necessariamente é com a venda do seu produto apenas. Isso também tem que acontecer, porque toda empresa precisa de venda, senão ela não existe.
Inclusive, se você não gosta de vender, você precisa ressignificar esse lugar. Precisa se Sim, apaixonar pela venda. Porque se eu não vendo, se eu não entendo o que que eu vendo, eu vou gerar mudança e cura na vida das outras pessoas, né? Seja qual uhum. for o seu produto. Então, isso também é um ponto que valeria um encontro inteiro só Com para falar sobre isso, porque as certeza. pessoas têm muita crença limitante sobre vender o seu produto, né? Tem, muita. Uhum. Teve uma vez que eu vi uma live que você fez, assim, bem aleatória, falando sobre essa questão da venda. Tem um tempo já que eu vi, e foi É, falando sobre a questão da gente, né, que a gente vive nesse mundo, que faz parte, que a gente realmente tem que contribuir. Então, depois, se tiver lá no sim. seu perfil ainda, quem tiver questões com isso, sugiro super ir lá assistir, que fez muito sentido para mim na época. Mas é isso mesmo, né? A gente ir aprendendo, buscar esse aprendizado e a praticar esse desapego e essa confiança todos os dias, né? Porque o que a vida, né, o sistema patriarcado faz, não é com que a gente tenha essa conexão, né? Então é bem ir contra o fluxo mesmo de ter essa conexão, essa confiança, né? Que eu acho que talvez esse pode ser um desafio para muitas pessoas e que o portal ajuda muito, né? Sim, e uma coisa também que eu acho que vale a pena dentro disso só citar sobre Sim. nós que empreendemos é que, no meu ponto de vista, tá? E até de uma visão dos meus estudos sobre a constelação familiar ou a constelação em negócios, o meu servir, né? O dinheiro, o resultado, ele nunca pode estar à frente do meu servir. Porque Uhum. quando eu inverto as ordens, eu crio mais escassez. Quando Sim. você, por exemplo, as pessoas que muitas vezes fazem uma transição de carreira e elas não se preparam financeiramente para viver aquilo, né? Então elas ficam desesperadas porque elas vão pagar a conta no final do mês. E essa vibração, ela só gera mais do mesmo, né? Então, quando você inverte a ordem, o seu foco é servir e o que vier como resultado, seja agora, seja a médio prazo, seja a longo prazo, é uma confiança profunda de que eu entreguei o meu melhor, de que eu fiz ali faz a diferença. Então, cuidado para você não inverter as ordens. Porque É quando você verdade. inverte as ordens, não é mais sobre o mundo, não é mais sobre fazer a diferença, não é mais sobre empreender para construir um novo mundo, é sobre apenas você. E não vai mais caber esse lugar apenas sobre você na Terra mais nessa nova era. É sobre nós. Então, Sim. só queria deixar também Ai, essa gente, mensagem. maravilhosa, socorro. Acredito muito nisso, assim. Eu acho que a gente falar sobre isso expande mais, faz a gente achar que a gente não tá doida, né? Acredito demais, faz muito sentido pra mim. Paty, acho que assim, podemos encerrar esse assunto com essa sua fala, porque foi super essencial. Eu já vivenciei muito esses dois lados, e você também sente, né, em você a diferença dessa energia, do que tá na frente, né? É muito claro isso pra mim. Mas você já deu várias dicas, vários, né, vários insights aí para o pessoal que empreende. Só que eu tenho uma perguntinha clássica do Chá com Propósito no final, que é sempre então quais seriam os seus 5 conselhos, né, essas 5 dicas que você teria aí para as empreendedoras que querem empreender na nova era, né, ter essa conexão, servir, mas também, claro, né, se realizar com o seu negócio. Então, se você puder resumir aí nos 5 pontos principais, quais que seriam para você? Maravilha. Eu acho que a primeira é honre a sua verdade, independente de qualquer coisa. A segunda, sem dúvida, para mim, é foque no serviço, foque em servir. Então, comunique a sua verdade, sirva ao mundo, seja congruente. Fale, mas faça. Porque não adianta você ir lá e falar sobre investimento de dinheiro se você não investe. Não tem verdade. Então, seja congruente com o que você está ali compartilhando com o mundo. Have fun, se divirta no processo. Se o seu trabalho está um peso para você e você ainda empreende, você escolheu aquilo, meu Deus do céu, reveja suas escolhas. Divirta-se durante o processo, se divirta mesmo. Traz a sua criança interior para brincar e criar junto com você. Sim. Isso E eu é acho lindo, né? que. Poder criar é ótimo. Sim, sim. E por último, e para mim vital, é tenha um mentor. Eu não seria quem eu estou agora se eu não tivesse minhas mentoras, meus mentores, meus professores, se eu não investisse nesse meu desenvolvimento diário. Todos os dias da minha vida,
todos os dias eu tenho no mínimo 2 horas de estudo. 2 horas eu aprendo algo novo todo dia. No mínimo 2 horas. Então, assim, isso não é uma coisa que eu faço de vez em quando, eu tenho uma aula uma vez na semana ao vivo, não é todo dia. Então, isso para mim faz toda a diferença. Ter um mentor, me desenvolvo todo dia eu abro uma caixinha nova dentro de mim e isso me proporciona estar sempre inovando e trazendo mais profundidade, mais verdade para as pessoas. Isso vai fazer toda a diferença no seu negócio. Porque lembra, você é o seu negócio. Acho que é isso, amada. Ai, eu amei! Ai, tô tão feliz, Paty, tão feliz. Energia muito boa. Você está totalmente plugada na tomada quântica, porque chegou demais essa energia. Muito especial. E eu quero que você fale, né, para o pessoal que está aqui, que às vezes não sabe ainda como funciona o portal, que o portal está com vagas abertas, né, para o pessoal fazer parte lá da família. E que eu sinto que é muito especial, assim. Eu digo por mim, né? Eu busquei porque eu vi que eu precisava dessa conexão, sabe? Que algumas coisas não estavam fluindo muito bem e a parte prática eu fazia, mas eu sentia muito essa falta dessa conexão. E aí eu vi no seu trabalho essa parte prática, né? De que não é um super conteúdo toda semana, né? Mas simplesmente você fazer ali a sua sadhana, né? E aí você vai trocando ali os temas. Enfim, para mim é incrível. Mas explica um pouquinho para o pessoal que não sabe ainda como que funciona. O portal é realmente um portal. Quando você abre lá, a gente tem é tanto conteúdo que isso até é uma coisa que eu tô aprendendo, viu, Laís? Tô tendo feedbacks, tô aprendendo que, assim, às vezes também a abundância também pode assustar as pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com o quê? Com escassez. Então, lá dentro do portal, a gente tem 8 cursos, a gente tem mais de 40 aulas avulsas, a gente tem muitas meditações, orações, a gente tem um encontro ao vivo toda semana, e é tudo realmente sobre como você viver a espiritualidade na prática. Então, tem vários estudos profundos que eu fiz sobre livros, né, mágicos, que são livros que mudaram a minha vida. Então, a gente estuda profundamente eles, junto com tudo que eu estou, já vivi, aprendi nessa jornada. Eu mentoro pessoas individuais também, então isso também me ajuda muito a estar sempre antenada no que está acontecendo no mundo, no sentido do outro, o que o outro está passando, né? Porque viver numa jornada espiritual, muitas vezes ela é muito solitária, sabe? Muitas vezes a gente vive uma coisa muito introspectiva. Então, seguir também fazendo atendimentos me ajuda muito a estar nesse coletivo, acessar esse lugar. Mas o portal é realmente essa escola de desenvolvimento humano e espiritual, né? Onde lá você vai desenvolver e conhecer mais sobre a parte mental mesmo, como que você construiu seus paradigmas, como que você vai ressignificar os seus paradigmas. Mas também a gente integra tudo isso com o mundo espiritual, né? Então, o mundo físico, mental, espiritual e emocional. É essa integridade para que quando a gente está íntegro, a gente consegue acessar essa tomada quântica e canalizar as mensagens e ser mais criativo e viver com mais saúde, né? Com mais leveza, com mais amorosidade. É transformar mesmo as suas dores em dom. Eu gosto muito de trazer essa reflexão como escorpiana, né? Transformar as maiores dores que eu tive, elas se transformaram hoje em dom e eu sirvo a humanidade com isso. Eu sei que todo mundo tem esse potencial. Então, essa é a escola da nova era. A gente tem encontros toda semana. Inclusive, domingo agora a gente vai ter uma cerimônia do cacau, muito especial, muito poderosa, para começar um novo ciclo. E é isso. O que mais você acha que eu posso falar do portal? O que você falaria do portal aí? Quais Ó, eu foram os falaria cursos que você também, mais gostou? o Soul Journey para mim é muito maravilhoso, porque assim, na época que eu entrei, eu tava bem perdida, assim, né? E falei, aí foi uma época que todo mundo começou junto, assim, a fazer. E daí eu me perdi, né? Ah, Que eu é lembro. durante o ciclo da Lua, né? Então são 28 dias, eu acho, né? Sim, Com isso. Uhum. atividades, com meditação, é muito especial. E aí eu parei, assim, dei aquela falhada e aí fui procrastinando. Aí teve uma época que não tinha ninguém fazendo e eu fui fazer. Aí depois eu acho que até compartilhei com você, pai, estou fazendo sozinho, mas está sendo, assim, incrível. É muito bom ouvir, saber, porque cada um de nós conectamos com um curso de acordo com aquele momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que isso também é a magia daquele portal, porque ele está disponível para você acessar o que você está precisando naquele momento. Às vezes está passando por uma fase difícil, você vai encontrar um podcast que vai falar exatamente com você. Às vezes vai ser uma oração, às vezes vai ser um curso, né? Às vezes vai ser uma aula, às vezes você vai cair de paraquedas num encontro ao vivo.
e aquilo era tudo que você precisava. Então também confiar nessa fluidez e nessa guiança divina que nos guia até aqui, né? Isso também é Verdade. muito especial. Ontem, por exemplo, eu não estava conseguindo dormir, aí eu fui abrir o portal, coloquei uma meditação para dormir e entreguei, assim. Então é muito especial você ter esse lugar para onde correr, sabe? Ai, E que é isso, linda. assim, muito especial. E as meditações, tudo, ajudam muito, como você falou, né? Da gente se conectar com a nossa verdade, com a nossa autenticidade, com aquilo que a gente quer, para de fato conseguir passar isso, né? Pensando em quem empreende mesmo. Pra gente Não, conseguir passar essa total. E aquilo, verdade. exato, é te colocar no seu lugar de poder, né? É, É isso que o meu coração vibra e que me tira da cama todo dia. Eu quero viver no meu lugar de poder e eu quero que o mundo viva, porque imagina que incrível vai ser o mundo, Laís, quando os professores são aquelas pessoas que nasceram para ensinar, e os músicos, aqueles caras que nasceram para tocar, e os chefes de cozinha, aqueles caras que nasceram eu falo caras, mas eu tô querendo dizer num geral. Aquelas aham, pessoas que nasceram para cozinhar. Imagina como a vida vai ter mais cor, sabor, sim. verdade. E é essa a construção do novo mundo. E é para isso que eu tô aqui, para ajudar as pessoas a viverem e acionarem esse poder interior. E ajuda muito bem, viu, Paty? Está cumprindo Ai, a que sua missão linda! muito bem, muita luz, assim, uma fada mesmo, maravilhosa. Estou muito honrada por poder ter esse momento aqui com você. Amada, gratidão por esse encontro, por Gratidão. esse momento, por essa conversa. Espero que eu tenha compartilhado alguns pontos que ajudem as pessoas a viverem com mais coerência, com mais integridade, com mais poder. E aqueles que sentirem o chamado, esse é o momento de vir fazer parte dessa tribo linda, composto por essa anja maravilhosa e por muitas outras pessoas incríveis. E para mim, sem dúvida, a coisa mais preciosa do portal são as pessoas que lá dentro fazem uso daquela ferramenta. Então, os Sim. cursos são incríveis, meditações são incríveis, mas a tribo, meu Deus do céu, coisa mais linda de ver Poderosa. como ali tem sociedades que nascem, tem casamentos que acontecem, é um lugar realmente que as pessoas se conectam, pessoas que estão alinhadas. Então, que a gente, inclusive, Laís, que vocês todos usem e usem mais e mais dessa tribo, porque a gente tem muito poder juntos. Sim. Gostaria muito de ter tido uma tribo dessa quando eu iniciei a minha jornada espiritual, assim, foi muito sozinha. Sim. E hoje eu faço parte de várias comunidades incríveis e tenho essa, a minha própria família de alma, que são vocês. Nossa, isso é impagável. Então, muita gratidão para todo mundo. Eu amei o Gratidão. nosso chazinho. Um beijo na Também. alma. Beijo.